Olá pessoal, meu nome é Raul e bem-vindo a mais um vídeo Meus Descomplicados. Lá no Instagram vocês votaram e a partir de agora eu chamarei vocês de Descomplicados. E eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos pelo comentário, feedback e carinho, isso é muito importante, e dizer que eu estou muito feliz, porque a minha meta aqui é atingir pelo menos 2 corações profundamente. Então não importa se eu tiver 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de visualizações. O feedback que eu estou recebendo é exatamente aquilo que eu queria poder entregar para vocês, então gratidão. No entanto, não quer dizer que eu não quero que vocês se inscrevam aqui. Então já marca os amigos, já compartilha e pede para todo mundo se inscrever no canal. Obrigado. E hoje o tema é mediunidade. Muito bem, é um tema que eu adoro conversar e a gente vai trazer aqui umas reflexões um pouquinho menos convencionais. Então, vamos embora. Se eu fosse elencar aqui simplesmente os paradigmas da mediunidade, eu poderia citar aqui vários livros, pessoas, referências e prossear sobre o assunto tranquilamente. No entanto, meu objetivo aqui é trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre o assunto. Indo como objetivo primordial o de descomplicar, irei elencar aqui uma série de pensamentos para a gente construir esse raciocínio juntos, complicando um pouquinho para descomplicar. Muito bem. Quando pensamos no tema mediunidade, o que vem à sua mente? Pessoas que falam com os mortos, pessoas possuídas, pessoas que recebem mensagem dos mortos, adivinhações do futuro, algum X-Men? Esses são os mais comuns que a gente pensa, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais profundamente sobre isso. No Espiritismo e nas linhas de pensamentos espiritualistas, eles sempre se referem que todos são médiums. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa afirmação. Mas antes, vamos elaborar um pouquinho mais sobre a razão da mediunidade existir? O que é a mediunidade? Todo mundo tem um pouco de noção. Mas agora, qual é o propósito dela? Tempo! Pois é, acho que vai se tornando cada vez mais difícil entender quando a gente não carrega alguns conceitos inerentes, e isso faz com que a gente se afaste um pouco dessas reflexões. A ideia de que o médium é sempre aquele ser mais evoluído que a gente, que está sempre de branco, calmo, falando ou até recebendo espíritos nos centros espíritas, está totalmente por fora. Vamos quebrar esse preconceito. Afinal, você também é médium e eu posso provar. Vamos definir a mediunidade primeiro. Esse termo médium se tornou mais difundido desde que o kardecismo foi criado há mais de 100 anos atrás lá na França. O médium tem a ver com mediador. Mediador do quê? Mediador do invisível com o visível, ou espíritos encarnados. Resumindo, os médiums são como celulares. Eles são ferramentas das quais captam informações do invisível e passam para o visível. Ou seja, eles são intermediadores. Fim. Mas isso vem mudando e vai mudar cada vez mais. Antes, a espiritualidade se contentava com o fato das manifestações mediúnicas ocorrerem em uma única pessoa, concentrando aquela manifestação naquele ser e ele perpetuava aquele conhecimento. Mas atualmente, a proposta da espiritualidade é que todo mundo desperte para este assunto. Não precisamos de ninguém para intermediar aquilo que já fazemos, principalmente inconscientemente. Mas para que isso? Para nos autoconhecermos. A mediunidade nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento. Este é o propósito da mediunidade. Não é só intermediação de comunicação, mas principalmente levar uma reflexão profunda daquilo que é captado e daquilo que é seu e o que não é. Quando não entendemos os mecanismos e não sabemos da nossa própria capacidade como captadores das influências espirituais, nos tornamos vulneráveis e vítimas do acaso. E isso precisa acabar. A partir de hoje, todos aqui que assistem estão convidados a ampliar a sua consciência. Parabéns! Agora todos vocês têm a responsabilidade de se observarem melhor, pois entenderão que agora vocês são anteninhas captadoras de campos magnéticos invisíveis. E acho que é por isso a famosa frase: a ignorância é uma bênção. Se a gente não sabe, a gente não reclama da gente mesmo e a gente põe a culpa em quem ou o que a gente quiser, né? Uma vez sabendo e entendendo a questão, nós somos responsáveis pela forma como aquilo ocorre, pois agora somos conscientes. Parece um fardo, parece pesado, não é? Não, ele é libertador. Ter consciência e tomadas lúcidas de decisão
é libertador, pois a gente não precisa nos afundar em ideias desconexas ou acreditar em qualquer charlatão por aí. Somos seres conscientes agora. Então vamos falar um pouquinho de biologia aqui. Mas o que eu vou comentar aqui não é nenhuma novidade, já vem sendo dito há muito tempo. Chico Xavier, quando transcreveu André Luiz em Missionários da Luz, lá em 1945, já explicava coisas que atualmente o mundo todo está estudando. E eu sou fã inveterado de Chico, e desses dois médicos e pesquisadores que também vêm fomentando isso. O Dr. Décio Yandoli e o Dr. Sérgio Felipe são duas feras que vêm desenvolvendo pesquisas sobre o campo da mediunidade como lei biológica. Então vamos do comecinho. Somos seres espirituais vivendo em uma experiência encarnados, certo? O corpo físico, ele é perfeito, ele é lindo, mas sem a gente, ser espiritual, ele é apenas um agrupamento de células sem propósito. Este corpo foi criado para nos receber. Temos um cérebro e ele é o processador que capta todas as percepções ao nosso redor e codifica para criar a realidade que nos circunda. Através do quê? Dos nossos sentidos. Cada sentido é processado em algum ou algumas áreas do nosso cérebro. Visão. Córtex occipital. Captamos a refração da luz sobre as coisas através dos olhos. Jogamos lá para essa parte do cérebro e ela traduz os impulsos nervosos que estamos recebendo em imagens. Audição, lobo temporal. Captamos as ondas sonoras através dos ouvidos, o tímpano vibra, leva essa informação através de impulsos nervosos para a área no cérebro que processa o som. Paladar, córtex gustativo. Captamos através da língua, como sentido neuroquímico e interpretamos nessa região. Olfato, bulbo olfativo captado neuroquimicamente também e transferido para uma parte importante do sistema límbico, onde reconhecemos e associamos os cheiros com memórias emocionais. Tato. Córtex somatosensorial. Uma complexa estrutura faz com que sintamos o mundo à nossa volta. Não só o que tocamos, mas o calor, o frio, pressão, a nossa localização espacial e do próprio corpo. Onde eu quero chegar com isso? Que o nosso cérebro, além de extremamente complexo, capta todas essas informações que estão à nossa volta e constrói o mundo em que enxergamos e vivemos. Por isso que cada pessoa tem uma percepção um pouco distinta da forma como enxergamos o mundo. Não é só emocional, psicológica, mas também sensorial. Qualquer alteração que foge da normalidade dentro desses sentidos faz com que a gente altere a nossa percepção de mundo. Por isso precisamos ter empatia uns com os outros. Existe uma estrutura muito especial chamada glândula pineal. Essa linda é uma glândula que secreta melatonina, que é o hormônio relacionado à regulação do sono. Só que estudos mais recentes descobriram uma característica muito especial dessa pequena glândula do tamanho de um grão de arroz. Ela possui cristais de apatita, que vibram de acordo com a captação de campo magnético. Tudo no mundo vibra o campo eletromagnético. Logo, estamos em constante captação. E qual que é o problema de saber ou não saber disso? Porque a gente fica suscetível à interpretação subjetiva daquilo que a gente não entende. Logo, nos tornamos reféns. É como eu sempre digo, aqui é um espaço para ampliarmos nosso conhecimento e nos libertarmos das amarras da ignorância e da inconsciência. Pretensioso eu, né? Pois bem, somos todos antenas ativas captadoras de campos magnéticos. Somos como rádios ligados, sempre captando frequências diferentes e vamos sintonizando de acordo com aquilo que queremos. Nós, humanos, estamos sempre emanando esses campos eletromagnéticos, porém, os espíritos também. Então, estamos sendo sempre bombardeados por esses campos, captando e interpretando isso de alguma forma. E aí vem o X da questão. A pessoa tem a sua individualidade e cada cérebro vai processá-la de alguma forma. Logo, não há resposta fixa aqui, mas é daí que vem a mediunidade. Ou melhor, vamos definir um pouco os termos aqui. Como foi dito anteriormente, mediunidade é a função de intermediar a comunicação. Se não necessitar de intermédio na comunicação, isso não é mediunidade, isso é paranormalidade, ou seja, aquilo que está além do normal, ou ainda aquilo que está além dos cinco sentidos. Pineal é apenas uma captadora dos campos eletromagnéticos aqui, mas essas informações precisam ser processadas em algum lugar, e é aí que ela joga essa informação captada em algum lugar do cérebro para ela ser interpretada. Então vamos lá. Se essa imagem é enviada para o córtex occipital, que é responsável pela nossa visão, o que acontece? É criado uma imagem.
Você viu com os olhos? Não, não houve captação de luz em nenhum momento. Logo, não é uma imagem formada através dos olhos, e sim dentro da mente. A gente chama isso de tela mental. É a mesma que a gente utiliza quando a gente fecha os olhos e cria alguma coisa. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem uma maçã, todo mundo consegue imaginar de alguma forma. Isso é a tela mental. Aí a pessoa captou, viu aquela imagem dentro da cabeça e tem a nítida impressão de que viu alguma coisa, um vulto, uma pessoa, mas não tem nada ali. E qual é a nossa tendência? Até mesmo por reflexo, tentar enxergar com os olhos. Aí colocamos nossa atenção nos olhos para tentar enxergar o que a gente achou ter visto. E aí a gente perde aquela sutil captação, porque a gente colocou uma tarefa para o cérebro entra por cima da captação. Se a pineal joga a informação captada para o córtex temporal, o que que a gente faz? Ouvimos algo lá dentro da mente. Mas ela às vezes é tão nítida que a gente parece que ouviu alguma coisa. A gente olha, o que que foi isso? Muitas vezes também procurando a origem do som. De novo, nos distraímos e fugimos da captação. Deu para entender mais ou menos o mecanismo, né? Se ela joga para a área do olfato, sentimos cheiros misteriosos que não têm nenhuma relação com o ambiente que a gente está. O paladar, sentimos gostos específicos. Tudo baseado na captação e na informação que foi retida pela pineal. Se for o tato, sentimos arrepios, sentimos presenças, às vezes a percepção do toque. Às vezes, essa captação ela ocorre em duas ou três áreas simultâneas, e aí a gente cria uma experiência um pouco mais contundente. Mas aqui precisamos falar de uma captação importantíssima, talvez a mais importante de todas, que é quando a pineal pega aquela informação e ela joga para o sistema límbico. Lá no hipocampo, traduzimos aquilo em emoções, ou seja, emoções que não são suas. E por que que isso é importante dizer? Porque muitas vezes essas captações se misturam com as nossas emoções, na nossa psique. É como se a gente estivesse neutro, a pineal capta aquilo, joga no sistema límbico, a gente sente uma sensação diferente e normalmente a gente dá vazão para esse sentimento. Do nada a gente sente uma angústia, aquela tristeza que não tem explicação. Já sentiram? E o que normalmente se faz com isso? Normalmente a gente aceita, acolhe esse sentimento sem entender de onde que ele veio e damos vazão a isso. Sofremos, choramos, mudamos nosso humor. Isso baixa totalmente nossa frequência. Nos colocamos na frequência daquilo que captamos, aumentando assim a nossa afinidade e sintonia entre nós e a origem daquela frequência. Traduzindo em miúdos, o ser espiritual que está ali emanando aquela tristeza que nós captamos, nós damos vazão àquilo, baixamos a nossa frequência e nos sintonizamos cada vez mais com aquele ser. Com o tempo, aquilo vai se perpetuando, vão sendo criados laços cada vez mais fortes entre você e um ser invisível, que vai invadindo a sua psique e te atrapalhando bastante. Isso é extremamente comum. De novo, somos antenas ativas que captam informações o tempo todo. Então, a única coisa que nos resta fazer é sintonizar nas rádios mais elevadas, para estarmos sempre sob a influência de pensamentos positivos. E aqui cabe falar um pouquinho sobre a psicosfera. A psicosfera é a atmosfera criada pelos pensamentos coletivos. Na verdade, como se fosse a média da soma dos pensamentos de todos os indivíduos daquela região. Aquilo que pensamos, vibramos, e aquilo que vibramos, estamos jogando para o mundo. Por isso existe tanta poluição psíquica no mundo. Logo, como fica a nossa psicosfera? Pois é. E da mesma forma que somos influenciados pelos espíritos, também influenciamos muitos deles. Algumas vezes até causamos admiração e ganhamos seguidores para as nossas vidas, se é que vocês me entendem. Nossa psicosfera é muito densa e muito pesada. Qual é a soma comum dos pensamentos atualmente? Olha em volta. Violência, medo, inveja, pornografia e ódio. Por isso somos tão suscetíveis a essas emoções. Na menor faísca, pum, entramos na frequência, que a gente já está mergulhado nesse mar de negatividade. Por isso a importância do orai e vigiai. Precisamos estar atentos e sempre sutilizando os nossos pensamentos. É uma tarefa constante, pois só assim podemos nos desviar da curva comum e ajudar a dar uma limpada na psicosfera, não sendo mais um a criar o problema. E é por isso a importância do tão dito autoconhecimento. Mais nos conhecemos, mais entendemos nosso sentimento, mais consciência temos dos nossos defeitos, das nossas sombras e ficamos menos suscetíveis aos sentimentos externos, aos pensamentos e emoções intrusas. A mediunidade é uma arte cada vez mais consciente, e o médium que se conhece bem consegue permitir que as manifestações mediúnicas ocorram de forma mais pura, pois ele não interfere. E é por isso que temos responsabilidade no saber. Muito bem.
Agora vamos às dúvidas. A primeira delas é: qual o objetivo da mediunidade? Como eu já falei no vídeo todo, se a gente colocar de forma simples, ela serve como ferramenta para nos auxiliar no autoconhecimento. Estamos nesse plano para aprender e evoluir, e a mediunidade nos é dada como ferramenta para esse propósito. Quais são os tipos de mediunidade? Se a gente falar das manifestações mais comuns, temos a pictografia, a psicografia e a psicofonia. Pictografia é a habilidade do médium de captar e transformar as informações em imagens, desenhos ou pinturas. Aqui atrás tem uma pictografia do meu amigo Bruno. Quem quiser pode seguir o Arte Intuitiva. É um trabalho incrível. Temos também a psicografia, a habilidade do médium de transformar as informações captadas em texto. Eu tenho um Instagram chamado Além das Palavras, voltado só para mensagens da galera espiritual. E a terceira é a psicofonia, a habilidade de captar a mensagem e vocalizá-la. Essa mediunidade pode ocorrer em diferentes níveis, pegando apenas mentalmente e utilizando o aparelho fonador do médium ou através de um acoplamento áurico mais complexo e utilizando todo o corpo do médium para a manifestação daquele mentor ou guia, que é dito como incorporação. Na Umbanda, isso ocorre de forma mais contundente. Existem outras mediunidades. Esse vídeo não vai ser elencando cada um deles. Existem os médiuns de cura, os doadores de ectoplasma, que é um fluido bioenergético que a gente solta e a galera do outro lado especializada captura isso para manipular da melhor forma. Existem os passistas que fazem uma técnica energética através do médium, o mentor passa os seus fluidos energéticos para as pessoas. Mas aqui há algo interessante para a gente comentar. Quando a gente olha lá para o passado, 70, 80 anos atrás, esse assunto já estava em alta. A gente tinha os médios inconscientes, ou seja, a espiritualidade usava o médium apenas como instrumento para a manifestação. Então, por exemplo, em uma incorporação, a pessoa perdia todos os sentidos e só acordava no final da manifestação. Pictografia ocorria de forma onde o espírito tomava o médium, ou pelo menos o aparelho motor do médium, e ocorria o desenho e a manifestação daquela arte sem que o médium interferisse. A psicografia também vinha de forma mecânica. O médium perdia a consciência e o espírito escrevia à maneira dele. Esses fenômenos ocorriam assim, mas era de forma programada pela espiritualidade. Era uma época de um pouco menos expansão de consciência, onde a informação também era contida. O fenômeno era para chocar, chamar atenção, levantar questionamentos. Com o tempo, os assuntos espirituais começam a se tornar mais frequentes. Naquela época, Chico Xavier estava em total vapor trabalhando, ao lado de tantos outros médiums excelentes. Divaldo Franco, que está vivo até hoje. Toda essa galera popularizou o espiritismo de alguma forma. E com isso, a população, o inconsciente coletivo, foi se acostumando com o tema e foi tendo um pouco mais de facilidade. Lá para o final dos anos 80, anos 90, veio uma enxurrada de novos espíritos encarnarem na Terra com um pouquinho mais de consciência espiritual. E isso coloca essa galera um pouco confusa, se sentir um pouco deslocada. Quando você vai ampliando a consciência diante da vida, você começa a se questionar demais. Surge um sentimento de deslocamento. Nossa, meu lugar não é aqui. Saudade de algum lugar. Me sinto preso. Essas são sensações bem comuns. Continuem, vocês estão exatamente onde precisam estar. E aí, toda essa galera hoje, quando se conecta com a espiritualidade, vai desenvolvendo seus dons mediúnicos, desenvolve ela de uma forma um pouco mais consciente. Ou seja, a mediunidade vai se transformando. Ela passa a ser semiconsciente, na maioria dos médiums, e novos médiums totalmente consciente, porque ela deixa de ser puramente mecânica e coloca o médium como protagonista e parte integrante do fenômeno. Ou seja, para o espírito conseguir se manifestar de alguma forma ali, precisa que o médium se depure, se melhore, se conheça e se desenvolva, porque assim vai melhorando a relação dele com aquele mentor e a manifestação mediúnica vai ocorrendo com mais facilidade. Nesse movimento, temos um desenvolvimento mais significativo para o mundo. Temos um médium mais desenvolvido e consciente e uma mediunidade mais pontual e significativa. O médium aprende junto com os processos. Afinal, estamos todos seguindo aqui para esse fim, evoluir. Então, nada mais inteligente do que colocar os envolvidos aqui para trabalharem juntos. E aí é por isso que hoje a mediunidade é cada vez mais consciente. A espiritualidade está forçando, de pouco em pouco, para que as pessoas encarnadas percebam o invisível como cotidiano. A tendência é que no futuro nem precisem haver mais manifestações mediúnicas contundentes para se haver uma comunicação ou acreditar naquela manifestação. Isso já tem ocorrido bastante.
é uma tendência comum. E é aí que a gente vê as coisas acontecendo dentro da modernidade e as pessoas comumente acham isso esquisitíssimo. As mediunidades comuns sendo manifestadas de forma mais moderna. Uma pictografia realizada num tablet. Ora, se o influxo da manifestação mediúnica ocorre através do pensamento e de forma consciente, por que que o médium não pode usar uma ferramenta mais tecnológica? As pessoas normalmente sentem que isso perde a magia da coisa. Eu, particularmente, não vejo razão para isso. Sabe o que isso diz? Que a conexão entre médium e mentor está muito mais estabelecida, o que permite que o médium pense com clareza e receba a mensagem, utilizando os artifícios que ele quiser para a manifestação da informação. As coisas evoluem sim. E eu ainda acredito que no futuro próximo as manifestações vão ser muito mais telepáticas. A questão é que atualmente as pessoas ainda precisam de alegorias para acreditar nessas manifestações mediúnicas. Se não tiver um grito, um giro, uma vela, algum elemento, muita gente não vai acreditar que tem um espírito ali. E é por isso que existem tantos charlatões. Ele grita, ele pula, ele dá cambalhota e faz com que muita gente acredite nisso. Percebe? O teor das informações ali passadas são muito mais importantes e relevantes do que toda aquela firula que ocorre em volta. Muito bem, próxima pergunta. O que sentimos quando em conexão com os mentores? Os sentimentos são dos mais variados. Cada um vai ter uma impressão específica. A gente chama isso de impressão energética. Você, com o tempo, sempre vai reconhecer o seu mentor, pois ali há uma assinatura energética. Cada um tem a sua, e só se percebe isso conforme vai se afinando as relações de forma consciente. Mediunidade é voluntária? Essa pergunta é muito boa. Sim, ela é voluntária, desde que se entenda o seu mecanismo, pois você precisa se conhecer e conhecer aquilo que te circunda. Pois o que mais tem é aquela ideia: ah, se não desenvolver a mediunidade, a vida não vai para frente. Nossa, desde que fulano desistiu de ser médium, a vida dele foi para trás, vixe. É, menino, os espíritos cobram. Não é nada disso, gente. Parem de propagar essa ideia. A gente sempre quer vilanizar pessoas, situações, coisas para tirar nossa parte de responsabilidade, né? Olha só. A pessoa, quando ela busca um desenvolvimento mediúnico, ela está em desequilíbrio mediúnico. Ela está normalmente com sua psique desequilibrada por conta dos mecanismos mediúnicos que ainda não são entendidos ali. Muitas vezes a pessoa está atormentada pelas captações que ela vem tendo e aí ela procura um centro espírita qualquer. Lembrando que quando eu coloco como qualquer, eu me refiro a qualquer tipo de religião, sendo candomblé, umbanda ou kardecismo, tá? Ela começa a frequentar e desenvolver a mediunidade ali. As coisas vão começando a se assentar, a se acalmar. E aí, quando ela já está um pouquinho melhor, ela já quer alçar novos voos, porque ela não queria seguir carreira mediúnica ali. Então ela vai seguir a vida pessoal dela. E aí ela desiste. E aí, de repente, a vida dela volta a ser atormentada. O que que aconteceu aqui? Os espíritos ficaram bravos que ela desistiu e começou a atormentar ela? Não, ela simplesmente parou de treinar antes da hora. É igual quando a gente começa uma dieta e logo no começo a gente tem grandes resultados. Se a gente para lá no meio, o que que volta a acontecer? Engordamos. É a mesma coisa. A pessoa estava começando a acalmar sua psique porque ela estava dando vazão mediúnica para aquilo que uma vez ela não olhou, aquilo que estava estagnado e em descontrole. Só que ela está aprendendo, ela ainda não aprendeu, ainda não sabe lidar muito bem com aquilo e não se conhece o suficientemente. Então ela volta a captar novamente as coisas e volta a ficar em descontrole, sofrer ataques, enfim. E aí o que comumente acontece? A pessoa fica com raiva das religiões espiritualistas. Buscam normalmente religiões mais tradicionais, por exemplo, uma religião evangélica, e o que acontece? Calmam-se os ânimos novamente. Por quê? Porque ali ela deu vazão novamente aos aspectos espirituais, independente de onde ela está. Ela está sempre orando, tem fé, começa a entender, sob a ótica da religião, os aspectos espirituais. Mesmo sob aquela ótica limitada, ela acalma o seu coração, pois a busca pelo autoconhecimento pode vir de qualquer lugar, inclusive através apenas de livros e boa vontade. Fé é exercida de inúmeras maneiras. Qualquer um pode manifestar a mediunidade. Envolve alguma prática? Lembremos do conceito. Qualquer um manifesta a paranormalidade. A mediunidade é uma tarefa mais específica. Nem todos terão vocação para o que chamamos de mediunidade de tarefa. Assim, não há a obrigatoriedade de se trabalhar em algum centro. Só se você sentir o chamado, mas isso é extremamente pessoal. Práticas envolvidas é apenas estudar e ir percebendo como a mediunidade se manifesta em você. O treino é igual ao de ir em uma academia. Precisamos ir desenvolvendo o mecanismo, ganhando robustez, até que aquilo vá se tornando comum.
comum. Quanto mais fugimos daquele mecanismo, mais ficamos suscetíveis ao acaso. Quais são os caminhos para o desenvolvimento da mediunidade? Autoconhecimento, estudo, amor e responsabilidade. Nortear os seus pensamentos no bem e entender que somos todos manifestações do amor de Deus. Isso facilita bastante o processo. A mediunidade traz alguma responsabilidade? Sim, a partir de agora, todos vocês que estão aqui assistindo entendem como que é o mecanismo biológico da paranormalidade e da mediunidade. Logo, são responsáveis por seguirem a partir de agora conscientemente. Mas, gente, não levem isso como peso, levem isso como poder de escolha. Agora vocês escolhem aprender mais, se desenvolverem ou não. Essa é a responsabilidade, a da escolha. Ninguém vai ficar com raiva, ninguém vai cobrar nada, ela é exclusivamente sua, o caminho do autoconhecimento. Quando a mediunidade aflora? A mediunidade aflora quando ela tem que aflorar. É simples assim, como um mecanismo de autoconhecimento, desenvolvimento moral e assistencial. A gente precisa entender que quando ela desperta e os vários sintomas ocorrem, isso é um convite para se buscar um pouco mais do invisível, estudar, meditar, se autoconhecer e desenvolver. Não é necessariamente para se desenvolver e trabalhar em algum lugar, mas para fugir do véu da ignorância e deixar de ser massa de manobra. O que acontece comumente é que quando você entra nessa jornada, você se desenvolve, se conhece, amplia os seus horizontes e percebe que as pessoas também precisam desse auxílio. Logo, você começa a se doar de alguma forma para utilizar essa habilidade que você está desenvolvendo para o bem. Por isso que eu digo que todos nós somos manifestações do bem. Mas o tempo certo é aquilo que você julgar quando certo. Não há receita de bolo. Como funciona a sensibilidade de um médium? A sensibilidade de um médium é muito doida. Conforme você vai desenvolvendo esses mecanismos, lá no começo é gerado um pane. Todas as funções cerebrais são ativadas de tempos em tempos. O pineal vai jogando para todo canto as informações para serem processadas. E aí você ouve, sente presença, sente cheiro, enxerga coisas. Isso às vezes dá uma endoidada. Naqueles que estão já em caminho de desenvolvimento dentro de algum local, fica sempre aquele questionamento: isso é meu? Isso sou eu? Ou é o guia e mentor falando? E esses questionamentos são ótimos. E é sempre importante usar o crivo da razão aqui. Não adianta a gente achar que toda e qualquer comunicação vai ser com o mentor, quando ainda não estamos em conexão mútua com eles. A gente no começo vai sintonizar em várias rádios clandestinas. É parte do processo de aprendizagem distinguir o que é certo e bom do que é duvidoso. Por isso que a lapidação da nossa moral é tão importante. Se a gente entende que algo não é certo, isso precisa passar pelo nosso filtro primeiro. A partir daí, decidir se daremos vazão ou não para esse tipo de pensamento. Lembre-se, somos parte integrante e ativa do processo. Se a gente considerar aquela informação não pertinente ou duvidosa, não repasse, guarde para si. Quem ainda não assistiu o vídeo dos mentores, eu vou deixar ele linkado aqui. Eu recomendo que vocês assistam para entender um pouquinho mais como eles trabalham também. E é isso, galera. Chegamos ao fim. Espero que eu tenha descomplicado um pouquinho esse assunto. E se vocês consideram essa informação válida e útil, se inscreva no canal, caso você ainda não for inscrito. Deixe o seu like para eu entender que vocês estão gostando do meu trabalho. Indique esse vídeo para os amigos, aqueles que buscam, aqueles que gostam do tema. Eu estou colocando a minha cara aqui no sol exatamente para que mais pessoas possam despertar e ficar conscientes do grande fato de que somos todos manifestações de Deus. Obrigado, gente. Tchau, tchau.